queres saber desta primeira coisa? Sim, a primeira pergunta. Na sua opinião, os jovens entre os 12 e os 17 anos devem realizar algum tipo de treino de força? Devem. Embora mais para junto dos 17 anos do que para junto dos 12 anos. Os treinos de força têm de ter muito cuidado, de ser muitíssimo bem acompanhados por um professor de educação física. É a única pessoa dentro do universo do exercício físico, é a única pessoa que prescreve o exercício físico e o aplica dentro. Portanto, ele pode perfeitamente, vindo e vendo, realmente a reação do próprio jovem que este tem. Embora, se tiver algum cuidado, até aos 12 anos, ou dos 12 anos em diante, a maior parte dos jovens, estamos a falar de masculinos, os jovens ainda estão em período de desenvolvimento, com as cartilagens de conjugação a crescer, com a ossificação a fazer-se, e portanto não é muito conveniente enquanto não estão enquanto não estão essa parte bem calibrada, vai lá chamar-lhe assim, que se metam nestes aglomerados. Mas podem e devem fazer prova de esforço. Há algumas controvérsias, por exemplo, que aqueles indivíduos que são levantadores de grandes pesos são normalmente pessoas mais pequenas. Não é assim a regra, mas é assim a maior parte das vezes. Portanto, se me perguntarem a opinião se deve reinar, deve, acompanhado, compatível com a idade, compatível com a ossificação, compatível com o desenvolvimento, compatível para a parte cardíaca, compatível com outro exercício que esteja a fazer. Não recomendo. Recomendo que, como digo também, torno a reforçar, que tudo deve ter um tempo e o que a musculação, portanto, quer qualquer outro exercício, mesmo sem ser de força, eu estou a falar de força, aquele que dá resistência não aeróbica, aquele de levantamento de pesos, isto e aquilo é mais ou menos ao que estamos a referir. Isso tem claramente que ter um cuidado extremo e devem ser as pessoas alertadas, porque se cair num campo onde é que estão pessoas em que ele vai chegar lá porque quer ficar o Mr. Músculo o mais depressa possível, ele com certeza sabe que há outro tipo de situações que lhe propõem e, portanto, isso ele não deve acontecer. Portanto, eu aconselho que ele faça aquilo que chama um exercício de força com cuidado, acompanhado, com critério, orientado, mas acima de tudo bem acompanhado. O problema é que o que nós vemos na área médica hoje, antigamente havia uma proibição total de fazer esse tipo de exercícios, até aos pais, hoje não, as pessoas rapidamente começam a desenvolver-se e a começarem a entregar-se. Portanto, eu continuo a dizer a mesma coisa, o exercício de força, o treino de força tem um lugar importante na preparação de um jovem. Agora, as cargas, os tipos de carga, a frequência, a intensidade, a frequência durante a semana, as queixas, é muito importante. Se não tiver cuidado, vamos ter aquilo que se chamam as chamadas patologias, que dizem as pessoas que é do crescimento, mas não é, que são patologias próprias exatamente do exagero de esforço, que leva a muitas consequências, não digo que leva à morte, porque se tiver cuidado, muito bem, mas se não pode levar à morte se ele tiver alguma patologia cardíaca inerente a ele próprio, não é? Ora bem, essa é uma das discussões que não tem, isso não tem discussão. Ou seja, isso está bem calibrado. Uma pessoa que pratica um determinado tipo de esforço
desgasta ou gasta umas certas calorias, obviamente, que tem que equilibrar com as suas próprias calorias. Ora bem, e elas têm, essa parte da alimentação tem que ter muitíssimo bem equilibrada. Começando pelos açúcares de absorção lenta, começando pelos vegetais, começando pelos laticínios, a carne, o peixe e um variado, e toda a parte variada. Isso tem uma importância extraordinária. A frequência à hora, o dia, a regra das 3 horas, mas a regra da 1h30, a regra da 1h30, por exemplo, se lá tiver esforços menos violentos, ou comer uma coisa de absorção rápida, se começar a sentir a respiração. A nutrição é fundamental. Ou seja, dentro de um jovem de 12 a 17 anos, que está com um treino, este ou outro qualquer, a nutrição, tal como a psicologia, mas mais a nutrição, é mais uma razão para ele ser acompanhado. Ele deve ser acompanhado com um médico que vê a sua adaptação à parte de cada nós. Deve ser acompanhado com um professor de educação física que o vai constantemente monitorizando para ver o que é que ele está a fazer a mais ou menos. Um nutricionista que vai ver exatamente como é que está, como é que ele está a evoluir em termos de massas musculares, em termos de peso, porque o peso é muito complicado numa pessoa dessa idade. E, portanto, tudo isto tem uma importância. O que quer dizer, realmente concluindo, que à beira de um jovem deste, dos 12 aos 17, aos 18 anos, que é o chamado no período de crescimento, não é? Ou que deve, enfim, começar nas análise dos profissionais, a partir dos 18 anos ou adultos, em que devem ter uma equipa multidisciplinar, onde é que devem ter estas pessoas e outras. Também deve-se ter muito cuidado, porque deve-se ter também, acrescentar, por exemplo, mais um pedologista, para ver realmente se o comprimento dos membros é normal, se o desvio de um peso ou outro que esteja a fazer lhe vai estar a dar um desvio da coluna, se o pé é plano, se o pé é cabo, se o joelho é varo, etc. Tudo isto predispõe às lesões e todos nós sabemos que é isso que temos que ter cuidado. Deste exercício, outro qualquer, nós sabemos que praticando exercícios, aumentam os riscos de lesões duas vezes mais. Portanto, tudo isto é importante, não é?